pode me sustentar diante de tantos conflitos, dificuldades, problemas? O que fazer com a minha vida, com a minha fé? É o que muitos cristãos não imaginam, o que há à disposição deles. Tem conhecimento, às vezes até teoria, mas na prática muitas coisas ficam esquecidas. Como a oração, por exemplo. Usam como um meio de falar com Deus, mas de forma distante. Sabe aquela forma de falar religiosa? É, aquela que você fala sempre as mesmas coisas de sempre. Como que não há raciocínio no que fala com Deus, mas como algo mecânico. Pois é, sabem que a oração é a comunicação e é extremamente importante, mas não fazem uso disso com fé. Sabe os pensamentos onde podemos falar com Deus? Não usam. Pensa mais nas coisas supérfluas que a vida traz. E aí, na hora do sufoco, fica esperando Deus fazer alguma coisa. Em vez de manifestar a fé, fica esperando a oração de um ou de outro para ajudar aquela necessidade. E vai olhando as coisas como algo natural. Não precisa mais fazer nenhum esforço para exercitar a fé. Fora que vai na igreja já pensando em Deus resolver este ou aquele problema. Não há comunicação constante com Deus. Deus fica só na condição de resolver problemas. É assim que muitos vivem aparentemente a fé. Esse tipo de pessoa não tem o sustento que precisam. Por quê? Porque são artificiais. Davi fala com Deus o seguinte: quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Por que Davi diz a Deus que ele sustenta ele na sinceridade? Porque muitos que um dia foram até usados por Deus, como foi o caso de Saul, não houve sinceridade. Enquanto não era reconhecido, era uma pessoa até mesmo acessível, mas depois que teve a posição de rei, quis fazer as coisas do seu jeito. E eu pergunto a você, por que não houve sustento da parte de Deus para com Saul? Porque ele nunca buscou a Deus de forma que ele precisasse de Deus. Ele sempre quis fazer as coisas do seu jeito. Todos os dons que Deus tinha dado a ele, ele achou que era dele e não de Deus. Outra coisa, ele nunca lidou bem com o seu erro. Sempre foi uma ofensa para ele resolvê-lo. Ele queria estar por cima o tempo todo. Não quis reconhecer, não quis aceitar a orientação de Deus quando chegou o momento dele provar a Deus o seu respeito. Ele escolheu fazer do jeito que ele achava melhor. E olha que Deus permitiu circunstâncias exatamente de forma que ele não esperava. Deus não sustentou Saul na sinceridade, porque Saul não achou que precisava ser sincero. Por isso que Davi disse: quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade. Ou seja, Davi via que era Deus que dava a ele a oportunidade de enxergar os seus erros. Ou seja, quando nós enxergamos os nossos erros, é Deus que nos faz ver. E nós escolhemos aceitar, receber aquela verdade ou viver no engano, na ilusão. Você acha que só ir à igreja
dar seu dízimo, dar suas ofertas, é o suficiente? Não. Você precisa fazer tudo isso, mas com um detalhe super importante. Você tem que fazer isso com fé, ou seja, com sinceridade, de verdade, e não por um costume ou religiosidade. Quem está vendo tudo que você está fazendo e como está fazendo é Deus. E é Ele que tem que receber. Não se esqueça disso. Davi diz assim: quanto a mim, tu me sustentas na minha sinceridade e me puseste diante da tua face para sempre. Ou seja, nem todos estão diante da face de Deus. Você acha que os que querem viver na mentira, na ilusão, se autodestruir, vão ficar diante da face de Deus? Claro que não. Deus é o ser dono da inteligência e Ele põe diante dele aqueles que não querem a justiça. Ele não vai colocar pessoas que não querem a justiça. Agora, aqueles que recebem a verdade, amam a verdade como ela é, esses são os que buscam viver na retidão. Eu pergunto a você, e aí? Você foi sincero com Deus? Aproveitou a sua oportunidade para expor tudo aquilo que vem te incomodando? Ou apenas disse palavras para Deus que eram superficiais? Bem, todos os dias tem um novo dia, um novo amanhecer, como dando oportunidade a cada um de nós de fazermos aquilo que nos falta fazer. Se você alimentou durante a sua semana um pensamento de querer agradar a Deus, de viver de forma justa diante de Deus, você certamente estava orando. E quando chegou, foi só questão de tempo que você colocou tudo para fora. A oração é o resultado daquilo que você tem colhido no seu intelecto, ou seja, aquilo que você tem se observado. Eu espero que você faça sempre o uso da sua sinceridade diante de Deus, porque os que assim escolhem viver estão sempre diante da face de Deus.